Olá galera, vamos dar início a mais uma aula aqui de estrutura de dados 1, o conteúdo de ordenação, né? Vamos ver agora a ordenação conhecida como Bubble Sort, o método Bubble Sort. Muito conhecido, método inicial, né? Em comparação com outros métodos existentes, a classificação Bubble Sort no geral lenta, mas é mais simples dos algoritmos, mas é o mais simples dos algoritmos de classificação e encontra aplicação em determinadas situações, como a classificação de arquivos pequenos e conjuntos de dados que já se encontram semi-classificados, tá? Ela também, então, ela é simples, vamos ver aqui a lógica dela. O algoritmo Bubble Sort funciona de forma simplificada, executando duas tarefas principais, que são executadas em loop, até os dados estejam totalmente ordenados, classificados. São elas: comparação entre os itens adjacentes, ou seja, um do lado do outro, troca de posição dos itens quando for necessário. Ok? Vamos dar um exemplo aqui. Nós temos aqui um vetor inicial A, o mesmo vetor do exemplo do código passado, né, do selection sort passado, está desordenado. O que a gente vai fazer? Basicamente vamos ter um laço que vai percorrer o array da esquerda para a direita, tá? Então o laço vai percorrendo o array, mas ele não vai percorrer, lógico que não vamos fazer esse percurso, né, esse escaneamento sem motivo. Assim que você começa a percorrer, então você vai pegar o elemento da primeira posição e compara com o seu próximo elemento. Isso na primeira passada, né? Que comparação é essa? Você vai comparando se o elemento que você está analisando ele é maior que o próximo elemento dele. No caso aqui não é. Então você só incrementa o i aqui no caso, né? Então o i incrementa e o i mais 1 fica o próximo. Daí você cai de novo nesse laço. Até eu coloquei aqui. Pega o elemento da posição corrente e compara com o seu próximo elemento. Daí ele é maior, no caso o positivo troca. Olha a troca ali. Então o 4 foi para cá e o 7 foi para cá. E ele continua percorrendo, né? O i vai para lá, ele vai compara. O i é maior do que o i mais 1? Sim, troca. Perceba que ele está subindo com o elemento maior, né? Digamos assim, ó, compara com o próximo, é maior, sim, troca, incrementa, compara com o próximo, sim, troca, é maior, troca. Ou seja, o 7 ele subiu igual uma bolha quando você, ela sobe até a superfície. Tá muito bem planejada essa aula aqui, né? Eu queria mostrar essa animação e é isso. Ou seja, uma bolha ela tende a subir, ó, outra animação de bolha aqui, ela é criada no fundo e ela sobe até a superfície. A ideia do bubble sort, que significa bolha, é isso, né? Os elementos com maior densidade, digamos assim, ou maiores, segundo esse critério, eles ficam no final aqui do vetor. Então ele vai ordenando, fixando o fim, tá? Ou seja, como que é o algoritmo, o pseudocódigo desse algoritmo? Eu vou com o i percorrendo até o i-2, ou seja, até a penúltima posição. E se o meu i for maior, né, aqui para ele cair nesse caso aqui, ó, do i mais 1, ele cai aqui nesse último caso, ele faz a troca se for maior, como foi nesse nosso exemplo aqui. Então ele vai andando com o i, tem um laço interno, né? Tem um laço que ele vai percorrer os meus vetores e ele vai trocando. E ele não troca somente um, a gente vai ver nos próximos casos, ou seja, nossa entrada aqui, né? A nossa entrada inicial, a primeira passada é essa daqui. A primeira passada é essa daqui. Né? Ele subiu o 7 que estava na segunda posição, botou lá para o final, que ele foi comparando e foi subindo com o 7. Na segunda passada, olha que interessante a segunda passada, ele já trocou o 4 também e ele foi continuando aqui, ele foi, o 4 é uma troca, o 4 é maior do que o aqui, ó, no caso, o 4 ele é maior do que o 5? Não. Então ele trocou somente o 5, tá? Ele trocou primeiro o 4, daí ele foi o i aqui e o i mais 1 aqui, e ele põe aqui que estava o 4, tá? E daí ele trocou o 4
ele comparou e manteve o 4 aqui mesmo. E daí ele incrementou e viu o i mais 1 comparou com o 5 e o 3 e trocou de lugar o 5 e o 3, tá? E daí ele confirmou a segunda passada, fixou, tá errado aqui o meu aqui ele fixou o 5, tá? Ele ficou com o 5 e o 7 como já ordenados. Beleza? Terceira passada, ele comparou com esses caras aqui somente, tá? Então, foi comparando, trocou o 2 com 1, o 2 com o 4 não precisou trocar porque ele é menor, o 4 com o 3 trocou que ele é maior. Ou seja, na terceira passada, ele já tem o vetor ordenado, mas o algoritmo ele continua percorrendo, faz a quarta passada, faz a quinta passada, para ir confirmando os elementos, né, se eles estão mesmo no lugar. Ou seja, fica dessa forma aqui. Vamos ver como é que fica. Só que ainda, só com isso eu não consigo ter o controle total do algoritmo. Eu preciso de um laço externo que controle os elementos que já estão em ordem, né? Então daí vocês imaginam, já dá para controlar esse carinha que vai definir se o algoritmo para. Então eu preciso de um for externo que ele vai percorrer de fato os elementos que ele vai percorrendo a quantidade dos elementos, ele controla as passadas, tá? E esse for aqui, ele controla os elementos se caso precisam fazer a troca, ou seja, se tivesse totalmente desordenado, ele precisaria das 6 passadas mesmo. Aqui você já começa a imaginar, então, esse carinha, o i interno vai até o n-2 para fazer as trocas e o k externo ele controla o número de passadas, né? Eu estou falando aqui passada, que é o jeito que a gente fala comumente, né? Mas o número de elementos que estão em ordem. A complexidade desse algoritmo como tem dois laços, ele vai de 1 até n, então ele multiplica o n vezes n. No pior caso, esse carinha vai ser sempre percorrido, né? Se o algoritmo tiver em ordem decrescente, eu quero colocar ele de ordem crescente, ele vai cair no pior caso do bubble sort. Todos os elementos vão ter que subir n vezes. Né? Vamos implementar aqui esse nosso algoritmo para ver se ele funciona, tá? Vamos ver como é que ele está, depois a gente faz um exercício para ver se dá para melhorar ele. Ou seja, vamos aqui no nosso vetor de aula, né? A gente fez o selection sort, eu vou dar um Ctrl C, Ctrl V aqui só para manter a base do código, depois a gente modifica. Então, bubble sort ponto C. Ai, tá errado. Abrir aqui o nosso... Caçamba. Eita. Abrir aqui o nossa pasta no Visual Studio Code. Tá. Aqui está o selection sort passado, né? Eu vou modificar ele aqui, escrever bubble sort. Vou apagar aqui a lógica dele, tá? Mas vou manter o array e o tamanho. Substituir aqui, né? Que aquele meu vetor vai ser mandado para cá, né? Ou seja, não está retornando nada. Deixa eu ver, se eu mandar imprimir esse código, se eu rodar esse código, ele está imprimindo desordenado, né? Então vamos implementar o nosso bubble sort aqui. Como foi dito, eu preciso de um inteiro i e um k, né? Para seguir ali o nosso algoritmo. Eu vou fazer o k começar de 0 até n-1, correto? Opa, tá faltando aqui um ponto e vírgula, né? Eita, escrevendo tudo errado aqui. K até n-1 e a terceira parte do k. Beleza? Então, esse é o nosso for externo, que ele vai percorrer
Aí agora eu vou fazer o for interno, que é o i começando de 0 até i menor que n menos 2. A gente viu que ele vai até a penúltima posição, né? E mais. Quando ele compara essa posição, se o elemento do array que eu estou percorrendo i for maior que o meu próximo elemento, então array i mais 1, né, que é o próximo aqui, ó, vamos ver aqui no nosso exemplo, né? Eu vou pegar o exemplo então aqui do comecinho. Se o meu... Eu estou no local certo? Estou aqui. Se ele for maior, ele troca. E daí a gente está fazendo essa parte aqui do if, né? Ou seja, qual é a função de troca, né? A gente poderia fazer uma função ou descrever ela igual a gente fez no slide passado, tudo dentro da mesma função. Eu crio uma variável temp que vai receber o arquivo temporário que é o array i, né? O array i começa com o atributo, ele é o meu tempo, eu salvar ele, já que o carinha aqui, ó, vai cair nesse caso aqui, né? Vai cair nesse caso aqui, onde tem uma troca, ó. O meu i vai receber o 4 e esse carinha vai receber o 7, né? Essa é a troca, porque o 7 é maior que o 4, ele caiu na minha troca. Então eu tenho que guardar o 7 aqui, desse jeito, o valor do 7. Pego o array i, vai receber o array i mais 1, né, o valor. Eu troco os valores, né? E por último eu atualizo o meu i mais 1. O meu i mais 1 vai receber o temp, né? Assim. Acho que é assim mesmo. Aqui, então aqui ele guardou o 7, né? Aqui ele atualizou o local do 7, o 7 recebeu o 4 naquele nosso exemplo ali, o 7 recebeu o 4, e aqui onde era o 4 ele recebeu o 7, então eu fiz a troca, beleza? E ele continuou incrementando, né? Incrementando o i interno para ele percorrer, para ele fazendo as trocas. Depois, na primeira passada, como a gente viu, ele fica daquele jeito, né? Na primeira passada ele fica daquele jeito que, olha aqui, ó. Ele fica, cadê? A primeira passada tá aqui. Ele fica desse jeito. O 7 foi pro final. Aí e daí então eu não, né, eu continuo percorrendo para ele fazer as trocas na segunda passada. O 4 troca de lugar com o 1, o 4 troca de lugar com o 1 e o 5 troca de lugar com o 3, né? Porque ele verifica quais são os que estão mais para trás. E daí eu vou até o penúltimo e eu faço todas as passadas, né? Vamos ver se esse algoritmo aqui funciona. Essa é a base, né? Ele é até realmente mais simples que o selection sort na implementação dele. Aquela hora ele tinha impresso desordenadamente. Vamos ver se ele vai agora mandar para o algoritmo e vai ordenar o nosso vetor. Beleza, ordenou. 1, 2. Opa! Não ordenou. Algo não está certo no nosso array, hein? Não está certo totalmente. Vamos ver qual é o erro aqui. Eita, eu tô colocando n-2, Na verdade aqui, ó, olha, já tinha um errinho aqui. Esse carinha vai até o n-2, vamos aqui no... É bom quando acontece erro assim que a gente já corrige na hora. Cadê o algoritmo final? Tá aqui, ó. To é que ele vai até o n-1 aqui. Caramba, eu digitei errado. O que eu quero falar é assim, ó. Eu não tô indo na penúltima, né? Aqui eu tenho que ser, ó, até... Ele vai pegar a penúltima. Ele tava indo até a antepenúltima. E aqui ele vai até o último elemento.
entendeu? Tava errado ali a minha lógica. Eu tinha que colocar um igual ali, do jeito que estava, eu tinha que colocar menor igual aqui para funcionar, tá? Mas para manter a lógica semelhante ao passado, eu vou ir até n e ir até n menos 1, que daí eu alcanço o penúltimo, né? Aqui ele não entra, eu acredito que vocês já entenderam. Vamos ver se ele vai ordenar agora. Ah, tá lá. Agora deu certo, tá? Ele não estava indo, olha que interessante. É, erros de desatenção. Então esse é o nosso algoritmo final, né? Aí eu pergunto para vocês, tem como melhorar ele? Quero ver se vocês conseguem melhorar ele no exercício, tá? Vou pedir só para vocês melhorarem ele, beleza? Então aqui, deixa eu ver a implementação e não mais. Beleza, esse foi o nosso Bubble Sort. Dúvidas, coloque lá no grupo.